Vamos à nossa conversa de hoje com o senhor André Machado, CEO do projeto Os 10%. Seja bem-vindo ao BMC Stock, como em todas as semanas. Agradeço imensamente pela participação por aqui. Uma ótima tarde, André. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom com vocês? Prazer estar aqui novamente. Mais uma segunda-feira, terceira seguida. Acho que agora, depois de uns 6 meses aí de folga, eu engreno novamente aí. O ano começa sempre depois do carnaval Maravilha. para os brasileiros, né? Principalmente para quem é trader. Exatamente. Exatamente. Tem essa filosofia mesmo, André? Você acha que antes do carnaval o mercado fica meio parado mesmo? Ou é aquele dito popular brasileiro que no final das contas só serve para a gente fazer algumas brincadeirinhas? O ano para o mercado financeiro Não, realmente começa depois do carnaval? é, um, é um dito popular muito do sem vergonha, mas que eu tomei o direito, né, depois de tantos anos de trabalho, de mercado, de incorporar na minha vida, né? Passei aí janeiro e fevereiro, janeiro principalmente de férias e fevereiro, quando eu ia engrenar, né? Depois do carnaval peguei dengue. Então, para mim, eu tô com a sensação que meu ano está começando hoje, com 2 semanas de atraso. Mercado também, vamos ver se o ano também está começando com atraso para o mercado financeiro no Brasil. Janeiro acho que a gente consegue tirar da conta, né, o André? Dezembro do ano passado e em especial novembro foram espetaculares, até surpreendentes. Então a gente tinha alguma coisa fora do comum acontecendo na Bolsa nos 2 últimos meses do ano. Aí começou janeiro, deu aquele descontinho, a gente saiu do 134, fomos ao 130. Agora a gente está, acho que desde o mês passado, meio estabilizado, hora muito positivos, hora vem uma surpresa, um dia forte para a Bolsa. Mas, pô, eu tenho a sensação de que a gente não está saindo do lugar desde o final do ano passado. Essa é a tua mesma sensação? A gente está de volta a este 128, 129, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sem grandes mudanças, né, no mercado financeiro brasileiro para estes 2 meses e 4 dias de 2024. Eu concordo com você. Nosso janeiro e fevereiro a gente teve aquela puxada, né? E depois devolvemos. Agora estamos fazendo um padrão aí, para mim, é uma pequena correção para retomar uma queda. E a razão disso é exatamente os gráficos que eu quero mostrar para vocês hoje. A razão para isso, né? Que acho que todo mundo está vendo o descolamento que a gente tem para as bolsas americanas, mas esse descolamento, né, que a gente está vendo do Ibov para o SP500, para o Nasdaq, é por conta da concentração aí das Big Sete, das sete magníficas. E então também existe um deslocamento lá, né? Um descolamento, perdão. Existe um descolamento lá como existe aqui. E esse descolamento é o que eu vou mostrar para vocês hoje com gráficos. Eu tinha comentado semana passada, mas eu não acabei não preparando os gráficos a tempo para o nosso bate-papo. Eu quero mostrar hoje, porque esse descolamento não é só da gente do Ibov para o SP500, né, ou ir para o Nasdaq. Lá dentro dos Estados Unidos também tem um descolamento, só que está disfarçado, está escondido, né, por conta dessas Big Sets, que a qualquer momento eu acho que vão entrar numa correção. Bolhas são difíceis da gente imaginar quando vão estourar, né? Às vezes é um trigger que não tem nem a ver com a própria bolha em si, pode ser um trigger geopolítico. A gente tem hoje incertezas aos montes, né? De segunda passada para cá, a gente teve o discurso do Macron de enviar tropas para a Ucrânia, depois o vazamento aí de uma conversa de um brigadeiro, né, com outros altos oficiais da Alemanha, falando de usar o Taurus, que eles dizem que não vão fornecer para a Ucrânia, porque teria uma autonomia, né, que poderia atingir Moscou, que é uma linha vermelha que o Putin traçou 2 anos atrás. Mas eles falaram de atingir a ponte que liga a Rússia à Crimeia, né, que seria um território russo para o Putin. Tem a questão da faixa de Gaza, que não temos solução à vista. Um navio britânico que foi atingido há 2 semanas pelos Houthis afundou ontem, né, depois de 2 semanas que foi abandonado. Finalmente ele acabou afundando, causando até um impacto ecológico ali, e um risco para a navegação, né, uma vez que está ali naquele estreito que liga
Mar Vermelho ao Índico, e era um navio carregado com produtos fertilizantes, né? Então bastante tóxicos. A gente tem certeza de todos os lados que pode ativar um trigger. Temos o payroll de sexta-feira, que é o principal, né? Aquele que a gente sente mais no mercado. Temos aí o depoimento do Powell para o Congresso na quarta e na quinta, no Congresso americano, que também ele pode trazer alguma coisa. Já tivemos alguns Fed Boys falando teve uma Fed Boy, inclusive, falando da possibilidade de aumento de juros, que seria uma coisa inédita, né? O mercado começar um corte de juros. Começar um corte de juros, não, perdão. O mercado ter parado os juros, está sinalizando corte daqui a alguns meses, de repente aumento. Tudo por conta de uma inflação, né? Petróleo voltando a subir, batendo $80. Mas no final, os gráficos são a informação, acho que mais fidedigna, já que o preço desconta tudo. E aí eu queria começar mostrando, antes de mostrar os gráficos, eu queria mostrar essa tela aqui da revista The Economist deste final de semana, de 2 de março a 8 de março, ou seja, que está nas bancas agora, tá? E para quem é do mercado mais das antigas, sabe que essas revistas, não só a The Economist, a The Economist é um caso global, né? É um caso mundial de marcação de topo. Mas aqui no Brasil a gente também teve o mesmo caso com as revistas Exame e até com a Veja. Até a Veja, que não é mercado financeiro, mais de uma vez, marcou topo, trazendo euforia na Bolsa, etc. Né? Agora é hora de ir para a Bolsa. Foi topo e o mercado desabou. Né? E eu lembro que quando estava no fundo, agora é hora de sair da Bolsa e para a renda fixa. Foi fundo e a Bolsa explodiu 100%. Então, elas acabam refletindo, né, o medo e a euforia dos amadores, né, que sempre compram quando os profissionais estão saindo, né, sempre compram topo e sempre vendem fundo. E aí quem é profissional ganha duas vezes, ganha na renda fixa durante toda a queda, ou operando vendido a descoberto, e depois recompõe aquele capital que estava protegido, seja através de uma estrutura de hedge, etc., você recompra as ações na bacia das almas quando as pessoas estão zerando e assumindo prejuízo de 50%, 60%, às vezes até 90%, depende da carteira de cada um. Então, isso aqui desse final de semana da The Economist, para mim, cara, é aquele sino que toca no velório para avisar que o cortejo vai sair, sacou? E falando de gráficos, né, a gente tem aqui o gráfico mais importante de todos, que é a Mumbai, tá pivôzão de alta, teve uma correção aí na sexta-feira, mas hoje segue subindo ligeiramente, mas isso deve ficar assim, provavelmente até o payroll. Vamos ver o que acontece no payroll. Mas temos um pivô de alta que sugere altas assim para botar de novo o SP500, os yields do Tesouro Americano lá nos patamares novamente de outubro do ano passado, né? Então, os gráficos eu queria mostrar para vocês, antes de mostrar o Ibov. O Ibov, como eu falei, está descolado. Isso aqui é um padrão de uma bandeira que eu desenhei já, acho que final de janeiro, início de fevereiro já tinha desenhado. Eu acabei só alargando um pouco mais, fazendo esse padrão de alargamento, mas é uma bandeira de livro, né? Ou seja, a gente fez uma onda de correção para baixo, uma onda A, e aqui estamos fazendo uma B para depois, se perder esse fundo, fazer uma C, né? E dentro até do contexto aqui de retrações de FIBO, quem me conhece sabe que eu gosto muito, a gente caiu, corrigimos até perto de uma retração, passamos até um pouquinho, né? Passamos até o topo histórico de 2021, lá os 131.190, mas não confirmamos na semana passada e voltamos a cair. Então, é um cenário bem perigoso, né? E por que a gente não está fazendo novas máximas como o SP500 e o Nasdaq? Né? Porque lá também está descolado. Lá, o SP500 e o Nasdaq, eles têm... Opa, deixa eu trazer de novo aqui. O SP500 e o Nasdaq, eles têm lá uma característica que eles são dois índices que são
ponderados por market cap, por valor de mercado. E nós temos aí NVIDIA, Microsoft, Apple, todas as empresas na casa dos 3 trilhões de dólares. Né? Amazon e Google bem perto. Enfim, essas 7 empresas, né, as antigas 5 FANGs, né, que agora a gente acrescenta a Tesla e a NVIDIA, as magníficas 7, elas acabam distorcendo. Elas acabam sendo mais do que metade do peso do próprio índice Nasdaq e acabam sendo entre 25% a 30% do peso do SP500. Então, elas distorcem completamente o índice. A gente vê lá SP e Nasdaq batendo recorde e aqui a gente descolado, né? E aí podemos falar de política, de macroeconomia, de fiscal, mas, na verdade, eu acho que a gente está apenas repetindo o descolamento que tem lá, só que isso não é visível para quem acompanha só esses 2 índices ponderados por valor de mercado das ações, né? Ou seja, quanto mais vale a empresa, mais peso ela tem no próprio índice. E conforme ela vai subindo, vai fazendo mais peso no índice, o índice vai subindo e dando essa falsa sensação de que todas as empresas estão subindo bastante. Uma maneira de demonstrar isso eu tenho uma dúvida aqui. Oi, pode Até falar. só para fazer uma pergunta antes da gente continuar algo bem assim amplo para a gente tentar identificar o que está acontecendo. A gente está falando sobre descolamento de Bolsa Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente o que puxa, você mencionava mesmo, são essas 7 empresas gigantescas, é tecnologia puxando para cima. Eu sei que no mercado financeiro não tem certo e errado, tem o que está acontecendo aí na tela. Isso pode estar certo 1000 vezes e está perdendo dinheiro, você pode estar errado, está perdendo dinheiro. Mas o que está parecendo um pouco mais dentro da naturalidade ou dentro do factível? É a Bolsa Brasileira realmente lateralizando, não saindo do lugar? Ou esses Estados Unidos? Porque quem está aqui assistindo o nosso programa está falando o seguinte, fala, pô, se a Bolsa Brasileira não está acompanhando os Estados Unidos, alguma hora vai ter que acompanhar. Então a teoria é que a Bolsa vai ter que subir, porque o que acontece por lá acaba puxando a gente. Mas verdade, essa é a pergunta que eu quero fazer. O que é mais normal? É esse movimento que a gente está vivendo agora ou os Estados Unidos parando? Não, acho mais provável lá fora corrigir essa distorção. Porque lá, como eu falei, também está descolado quando a gente vai fazer uma análise mais profunda dos índices. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês 2 índices. Um é o próprio SP500, que está aqui em vermelho, tá? E o outro seria o equivalente a um SP500, onde todas as ações têm pesos iguais. Ou seja, o peso da NVIDIA no cálculo não vai ser maior do que o peso do Walmart, da Disney, do Bank of America, da Coca-Cola, da General Motors, enfim, de qualquer outra empresa do SP500. A gente vai ter pesos iguais, né? Como é o Dow Jones, pesos iguais. Então, a gente vê aqui em vermelho o SP500, tá? O SP500 à vista, e aqui essa ETF das principais ações lá dos Estados Unidos com pesos iguais. Então a gente vê aqui uma discrepância brutal. Se a gente olhar no passado, esses índices andavam juntos. Podemos recuar o que for, eles andavam juntos, né? E de repente, agora, né, a gente tem esse descolamento. Ou seja, qual é a maior probabilidade desse SP500 corrigir e voltar a acompanhar as empresas que estão aqui nesse índice ponderado pelo mesmo peso, né? Porque essas empresas são suscetíveis, né? O valuation dela não é baseado em FOMO, não é baseado em tecnologia disruptiva como NVIDIA, como inteligência artificial, apesar do que 2/3 das empresas do SP500, né, apresentaram nos seus últimos reportes investimentos em inteligência artificial. Ou seja, virou uma palavrinha, né, chave para a empresa ganhar produtividade, permanecer lucrativa no futuro, etc., investir em inteligência artificial. E quem domina a inteligência artificial hoje? ChatGPT na parte de software, NVIDIA, né, ChatGPT Microsoft, NVIDIA na parte de hardware. E aí as duas puxam, né, e aí as Big Techs costumam andar como formiga, andam juntas, né, onde uma vai, a outra vai atrás, até porque estão sempre competindo, disputando,
nessa mesma tecnologia, Google investindo em IA, Apple deve ter algum investimento também pesado em IA, pelo menos anunciou agora que está desmontando todo o seu time do Apple Car, não o aplicativo que a gente já tem hoje em alguns carros de luxo, mas que seria o futuro carro elétrico da Apple. Ela fechou a divisão depois de bilhões de dólares de investimento e vai levar todo esse pessoal para trabalhar com IA, para desenvolver IA. Então, IA virou a febre, né? Durante quanto tempo ela vai continuar puxando SP500 e o Nasdaq? Eu não sei, mas a gente vê que o resto das empresas nos Estados Unidos não estão acompanhando. Assim como o Ibov, né? O Ibov não tem IA, o Ibov não tem nada parecido para ser puxado. E quando a gente olha outros gráficos, a gente pode continuar confirmando isso, né? Em várias telas que eu separei aqui. Por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu ver, essa aqui seria, deixa eu ver qual que é esse aqui. Aqui seria, por exemplo, só as Big 7. Como se fosse um índice só com as Big 7. Tá? E aqui seria o SP500 sem as Big 7. Sem as Big 7. Tá? E aqui no meio eu tenho em amarelo a Nasdaq e em azul o SP500. Tá? Então, como eles têm um peso muito grande dessas 7 que estão voando, né? Eles estão acima do próprio SP500 sem essas 7 empresas. Tá? Então tá aqui, o SP500 sem as 7, né, ele vem caindo, né, ao longo deste ano. Enquanto ao longo deste ano os investimentos foram todos para essas Big 7. Foram colocados a alocação principal nessa Big 7 que levou a puxar o Nasdaq e o SP500. Um outro gráfico, por exemplo, dá para trazer aqui. Aí sim, eu tenho aqui Nasdaq, se eu não me engano, Nasdaq em amarelo. Não, aqui é a Amazon. Nasdaq está em laranja e o SP em branco, tá? E aqui a gente tem Nvidia e Microsoft, que são as que mais puxaram as cotações agora nesses últimos 2 meses. E aqui uma coisa interessante, tá? Aqui embaixo em vermelho a gente tem o gráfico do SP500, um gráfico de linha do SP500, ó, batendo recorde, né? Batendo recorde dia após dia. E o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho 2 linhas que mostram o número de ações que estão trabalhando acima da média móvel de 200 e acima da média móvel de 50. Reparem que média móvel de 200 é a tendência longa, a tendência primária das ações, né? A gente tem, de janeiro para cá, o número de ações trabalhando, né, acima da média móvel de 90 vem caindo. Acima da média móvel de 50, né, vem se sustentando ainda, mas a maioria uma boa parte dessas ações que estavam trabalhando em tendência primária de alta estão trabalhando agora abaixo da média móvel de 200, que é a linha branca. Então a gente vê aqui, tendência primária, muitas empresas estão perdendo tendência primária, só que o S&P 500 continua uma tendência primária fortíssima. Por quê? Estimulado por essas Big 7. E uma coisa surpreendente que eu fui dar uma checada aqui para ver, aqui é o ratio entre put e call, né, do SP500. Né? A gente vê que esse ratio está lá embaixo, significando o quê? Né? Aí é matemática de primeiro grau, né, galera? Put dividido por call, ou seja, opções de venda dividido por opções de compra. Tá? Quanto mais cai, significa que a razão está mais, o mercado está mais comprado de calls do que comprado de puts, né? Então o mercado continua apostando aí no SP500, né? Comprado inclusive em opções, né? Porque tem a proporção de call, de compra de opções, vem aumentando. Até porque o SP500, como eu falei, quase 1/3 já é essas Big 7. Então o mercado vem apostando também. Quem não está apostando na compra das ações está se posicionando na compra de opções da SP500. Né? Temos que olhar isso num patamar. A gente já tivemos patamares, né, mais baixos aqui nesse ratio, mas a gente está num nível bastante baixo
que pode levar a qualquer momento a uma reversão novamente, né? Ou seja, de mercado corrigir. Então, o que eu queria mostrar aqui é que a gente está descolado do SP500 e do Nasdaq, mas lá nos Estados Unidos, nas bolsas, a bolsa tradicional, a velha economia, também está descolada, né, do SP500 e do Nasdaq. Os dois índices estão refletindo uma euforia exacerbada em inteligência artificial, que a gente já viu em outros cenários, né? A internet é o mais óbvio para todo mundo, mas não só a internet, né? Uma informação histórica que eu queria compartilhar com vocês. Uma informação histórica que eu queria compartilhar com vocês é que, por exemplo, a gente ouve falar muito de Nasdaq e SP500 nos dias de hoje, né? E o Dow Jones, o mercado até parece que esqueceu que existe o Dow Jones. O Dow Jones, galera, ele foi criado pelo Charles Dow, que também acabou sendo fundador do Wall Street Journal, em 1882. E na época, se não me engano, de 12 ações que era composto o índice Dow Jones, 8 eram de ferrovia. E aí veio a bolha das ferrovias, e aí, em 1896, ele separou em dois índices. Índice industrial, Dow Jones Industrial, que é o que todo mundo acompanha, e o Dow Jones Transportes, porque, afinal de contas, a ferrovia veio para ficar. Foi uma grande revolução no final da segunda onda da Revolução Industrial, né? Foi uma baita de uma revolução, como é a internet, como é a inteligência artificial, etc. Mas essas tecnologias disruptivas sempre geram essas bolhas, né? E o mercado, para mim, na minha opinião, eu tenho convicção de que o mercado embarcou nessa da inteligência artificial, né? Tão forte quanto já embarcou em blockchain, quanto já embarcou em internet, como já embarcou, né, no século XIX nas ferrovias, que foram disruptivas. E a gente viu o que aconteceu. Então, na verdade, o Ibov ele está descolado do SP500 e do Nasdaq, porque o SP500 e o Nasdaq estão fora da realidade em termos de valuation, em termos de PL. Qualquer múltiplo fundamentalista que você pegar para analisar essas Big Sete não faz o menor sentido em termos de fundamentos. Mas vai sempre alguém aparecer dizendo que mas agora os fundamentos são outro, agora o valuation dessas empresas é calculado de outra maneira, é calculado na base da criatividade, como eu vi isso em 2018, né, que se dizia que essas empresas não precisavam ter ativos, o ativo delas era a criatividade. Elas têm, claro, né, hoje elas têm o principal ativo delas, além da criatividade, da base de clientes, etc., desse monopólio em cada uma no seu segmento, é um caixa de centenas de bilhões de dólares que vale muita grana, né? Para aquisições, etc. Mas eu sugeriria a todos ajustarem os stops das suas operações, para quem é swing trader, quem opera a curto prazo, e mesmo para quem opera a longo prazo, né? Começar a pensar no rebalanceamento aí novamente de renda fixa com renda variável, porque a hora que as coisas... Eu sei que nós vamos ter redução de juros, pelo menos o Banco Central deixou claro mais 2 reduções de juros, mas o próprio mercado, né, e ex-dirigentes do Banco Central têm falado, têm sugerido nos bastidores para o Banco Central tirar um pouco isso do seu discurso, deixar essa previsibilidade de corte, até para poder ter mais autonomia para agir. O que eles estão dizendo? Se aumentar os juros lá fora, né, e se a gente tiver alguma correção no mercado, a gente vai ter que precisar parar, vai ter que, de repente, não cortar os juros, como está prometido, mais 2 vezes, quiçá voltar a subir, né, ainda nesse semestre, que seria um desastre. Né, o mercado cortando de meio por ponto, de repente tem que subir. Ou seja... E aí essa euforia vira um medo imediatamente, né? Está sempre amarrado a ele. Oi? A euforia vira medo imediatamente, que é a surpresa que estava todo mundo aguardando pela queda de juros,
essas convicções de que a inteligência artificial ela tem de ser precificada de uma forma diferente, elas vão mudar do dia para a noite. Eu sempre lembro a quem está nos assistindo que recentemente nós tínhamos essa onda de NFTs, o macaquinho que dava acesso a um clube de iate, o cacete. Todo mundo estava gastando uma grana com esse negócio, falando, não, mas o valor ele é intrínseco, o André, ele não pode ser calculado, é quanto as pessoas estão dispostas a pagar, que isso aqui é o futuro, isso aqui é a revolução. Todo mundo foi atrás desse negócio, a gente já avisava por aqui, falava, ó, toma cuidado, não compra o macaquinho, cuidado com o macaquinho. E aí o pessoal foi lá, encheu o bolso de macaquinho, acho que até hoje está tentando vender esse negócio e não vale mais nem de perto o que valia anteriormente. Tem cara de bolha, tem cheiro de bolha, parece bolha. Às vezes, quando cumpre todos os critérios, a gente pode bater o martelo e falar, não, realmente é uma bolha que está se criando, não sabe se vai estourar como estouraram outras bolhas, mas é algo não natural que está acontecendo com a inteligência artificial. E eu sempre, é uma ligação que eu consigo fazer aqui imediatamente, André. A gente fala que inteligência artificial será a grande revolução, que todos vão consumir inteligência artificial, que ela vai estar em todos os lugares. Todo mundo bebe água e nem por isso a empresa de água vale centenas de bilhões de dólares e, pô, a gente continua bebendo água, a gente continua bebendo água diariamente e eu não vejo nenhuma empresa de água valendo $1 trilhão só porque vende água e todo mundo consome. Então, qual projeto, no final das contas, vai realmente valer a pena e quanto que está apurado ou não este valuation que está sendo aplicado para as companhias? Não. As tecnologias, por exemplo, uma que não está tão em alta agora, mas você até mencionou na semana passada, é a tecnologia de carros elétricos, né? As reclamações aqui no Brasil com relação à BYD, né, que é a chinesa, estão subindo rapidamente. Nós temos uma quantidade de carros elétricos da Tesla vendidos na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos países ali mais ali do oeste americano, né, Califórnia, etc., um número bastante significativo, né? A gente anda por Los Angeles, São Francisco, a gente vê Tesla em tudo que é canto, mas eu acho que o movimento dos carros elétricos ainda está passando pela essa primeira fase, né? Eu ainda acho que não necessariamente os carros elétricos vão ser a revolução para o clima, né? Para a questão de carbono, etc. Eu acho que vai ser ainda vai ser muito mais barato a médio prazo o desenvolvimento ainda de tecnologias para neutralizar o carbono emitido pelos carros tradicionais dentro do próprio carro. A tecnologia de purificação, de filtragem vem se desenvolvendo amplamente. E aí tem aquele ponto, né? Por exemplo, a Europa, que é mais progressista, etc., né? Pedágio caríssimo nas cidades grandes, estacionamento caríssimo, todo mundo comprando carro mais compacto, o pessoal lá não usa o SUV, e Tesla virou também figurinha fácil na Europa. Bastou acabar o fornecimento de gás no início da guerra da Ucrânia, que saíram ligando as usinas de carvão, né? Usinas nucleares voltaram a ser ligadas na Alemanha, para quê? Para gerar energia elétrica. A gente tem que lembrar que, no final, carro elétrico usa o quê? Energia elétrica. Então, não adianta a China inundar o mundo de carros elétricos se ela mesmo lá tem na sua matriz, sei lá, 90% é energia de carvão ainda. Não vai fazer nenhuma diferença. Então, vamos pagar por carros cada bem mais caros, que são os elétricos, mas a gente depende da energia elétrica para alimentar esses carros, né? Depende de infraestrutura espalhada, principalmente no Brasil, por exemplo, né? E aí a gente viu o comentário do Prática da amiga que para tomar cuidado com os dividendos de agora em diante da Petrobras por conta da transição energética. Pelo amor de Deus, olha, é surreal, meu. É surreal, eu fico indignado. Bro, eu queria até trazer esse destaque aqui a maneira contigo. como, às vezes, investidores, até profissionais, engolem esses discursos, essas propostas, né? E tudo vira febre, tudo vira hype. Você lembrou, semana passada, a Tesla uma vez chegou a valer mais do que todas as 10 maiores montadoras do mundo. Que Juntas, produziam, né? sei lá, 100 vezes mais automóveis. Cara... Juntas, não faz nenhum você sentido, soma todos os valores da né? Tesla. Parafraseando o meu amigo Fabrício, que você conhece bem,
Cara, todo mundo Perfeito. sabe que eu sou grafista, mas eu adoro também, né, mexer com valuation, faz parte do meu perfil para montar uma carteira. O valuation sempre vai uma hora valer. Às vezes o pessoal ignora o valuation, né? Olha os múltiplos fundamentalistas, faz o valuation e ignora. A gente viu isso. O Banco Central ia aumentar os juros, que estava 2% ao ano, ia aumentar, a gente sabia que podia chegar a 11%, 12%, mais ou menos na conta de padeiro, cada 1% que o Banco Central aumentava os juros, era para a gente descontar uns 10% do valuation das empresas, e as empresas caindo, caindo, e todo mundo, tá barato, tá barato, tá barato. Cara, não tá barato. Se pegar o valuation, fluxo de caixa descontado, desconta, né? Desconta o Até dinheiro, fazer uma caixa provocação futura aqui, dessa ô Gro. empresa. Eu tô com o gráfico Oi. da Tesla na minha tela aqui, ó. Tesla, eu tenho aqui de 5 minutinhos, mas eu vou colocar até de um dia aqui para não complicar minha vida aqui para visualizar o gráfico. Mas vamos lá, no gráfico de um dia da Tesla. Se eu puxar lá para 2020, o ativo chegou a ser negociado a $395, agora 187. O que aconteceu nesse meio tempo que o ativo vale metade? Então, já fomos decepcionados anteriormente, seremos decepcionados daqui a pouco com a tecnologia da inteligência artificial. Ainda falamos sobre carros elétricos, ainda falamos sobre várias tecnologias, mas a Tesla vale metade do que valia anteriormente. Ô Gro, a gente está infelizmente sem tempo. Muito obrigado pela participação de hoje, agradeço imensamente. Até a próxima segunda. Semana que vem, vocês querendo, a gente explora mais esse tema desse mundo distópico que a gente está vivendo no SP500 e no Nasdaq. Maravilha. Um abraço a você, André Machado, sempre Abraço, participando pessoal. aqui Até do nosso semana Lead que vem. Stock. É um prazer tê-lo por aqui. Eu vou para um rápido